chamo Marcelo Dalla, sou médico de família e comunidade no Espírito Santo. Só para ajudar um pouquinho, deixa eu tentar fazer uma apresentação mais inclusiva, né? Eu sou de cabelo preto, né? Estou usando uma blusa azul, marinho, calça preta e sapato preto. E uso um óculos meio azulado, né? Quer dizer, não o óculos azul, a lente é transparente, lógico. A armação do óculos é azul. E estou ficando grisalho e careca. Depois vocês vão entender por que eu estou tentando me apresentar assim. Bom, eu me sinto em casa em Porto Alegre. Eu morei aqui durante 3 anos, fui muito feliz aqui e voltaria sem nenhum problema. Me sinto em casa na Amnet, que é universal, então todos deveriam se sentir em casa na Amnet. E agradeço a Rita, a todos e todas presentes. Eu vou chamar os nossos convidados do painel de expertos, saúde ambiental, bem viver, né, bem viver, e lá as enfermidades crônicas, Então, primeiramente, professor Oscar Mujica, vamos ocupar os lugares e a gente vai apresentando. Da OPAS, Lorena Lázaro Cuesta, da Universidade Nacional de Mar del Plata, da Argentina, muito bem-vinda, por favor. Camila Giuliani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, daqui do Brasil. E já vou chamar a Michele Dremer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil também. Rita, se pessoas Cari e Camila me permitirem, eles já foram apresentados. Você quer que eu leia de novo? Posso ler. Então, vou apresentar, se me permite, a Lorena Lázaro Cuesta, graduada em Nutrição em 2002 pela Universidade de Buenos Aires, fez pós-graduação em Nutrição Enteral e Parenteral na Faculdade de Farmácia e Bioquímica pela Universidade de Buenos Aires e em Cuidados Nutricionais de Doença com risco cardiovascular com a Sociedade Argentina de Nutrição. Atualmente trabalha como professora adjunta da cadeira de Promoção de Saúde Crítica e Educação para a Saúde e está como secretária acadêmica e diretora do Observatório Alimentar Nutricional da Escola Superior de Medicina da Universidade Nacional de Mar del Plata. É isso? E Michele Dremer possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Epidemiologia pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Division of Epidemiology and Community Health, School of Public Health, University of Minnesota. Atualmente é professor associado do Departamento de Nutrição da URGS, do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS. URGS, para quem não sabe, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a sigla que a gente pronuncia dessa maneira. E do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentação e Saúde da URGS. Atua principalmente nas áreas de epidemiologia nutricional, epidemiologia das doenças crônicas e nutrição materno-infantil. É pesquisadora do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA, a sigla dentro do estudo, o Estudo do Comportamento e do Consumo Alimentar de Gestantes, ECCAGE, e do Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional, BDG, e do Estudo de Prevenção do Diabetes em Mulheres com Diabetes Gestacional, Linda Brasil, Lifestyle Intervention for Diabetes Prevention After Pregnancy. Muito bem, eu vou fazer umas considerações iniciais e passo a palavra para vocês. Eu venho de um estado que é esquecido, que é o Espírito Santo. Muita gente fala que só serve para separar o Rio da Bahia e para não deixar Minas Gerais chegar no mar. E a gente não concorda com isso. Para quem conhece o mapa do Brasil, vai entender o que eu estou falando. Mas talvez tenha as vantagens de ser desconhecido, né? Ser esquecido. Nós temos em Vitória o maior mangue urbano da América Latina, né? Então ele não foi explorado, não foi invadido, então está preservado. E a maior cordilheira submarina do Atlântico Sul. São 1.200 quilômetros de Vitória até a Ilha da Trindade. E hoje é o maior parque, área de preservação ambiental do Atlântico Sul. Recentemente decretado como uma reserva ambiental. Mas também convivemos com o fim dos pescadores artesanais. Então, a exploração do mangue
e da nossa cordilheira submarina vai se intensificar e vem se intensificando. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o nosso Rio Doce. O Rio Doce é, talvez seja um novo Minamata, né? Para quem não sabe, aquele desastre com mercúrio no Japão, que começou na década de 30, só foi descoberto 20 anos depois. Talvez com o desastre ambiental do Rio Doce nós tenhamos uma geração no futuro que talvez nem vai conhecer, saber esse desastre que foi vivenciado nos últimos anos e que vai sofrer com isso. Eu mesmo, minha família, fomos refugiados ambientais, né? A gente chamava de flagelado na época. Lá em Colatina, minha cidade, que fica na margem do Rio Doce, e tivemos que deixar a cidade, ficou 30 dias embaixo d'água, e mudou nossa vida. Também nessa pandemia, que foi outro desastre, assim, que a gente tem uma interface forte com a saúde ambiental, com a saúde planetária, eu descobri que teria mais 2 tias. Desculpa falar de coisas pessoais, mas como médico de família é natural a gente tratar um pouco de coisas pessoais. E eu me sinto à vontade aqui. Teria duas tias a mais. A minha avó ela estava grávida e perdeu uma filha. De emoção, porque tinha perdido uma outra filha de 5 anos com difteria, que é uma doença imunoprevenível. Eu perguntei para minha mãe assim, como é que seria a nossa família se tivesse mais 2 pessoas, talvez seus próprios filhos, né, outros primos, e minha avó mudou completamente a vida dela. Ela nunca mais foi a mesma pessoa, mas não dava para saber. Ela me disse o seguinte: nós não tínhamos escolhas. Hoje nós temos, né? E sabemos o que fazemos dessas escolhas. Mas eu descobri uma coisa curiosa também. Minha bisavó era indígena. Se eu falasse para vocês na minha descrição, vocês não iam acreditar. Olhando para mim, não pareço indígena. As aparências enganam. Então, eu estou fazendo essas reflexões porque eu queria trazer um líder indígena que chama Ailton Krenak. Talvez, não sei se os colegas de outros países ouviram falar dele. Ele é é um indígena, filósofo, candidato à Academia Brasileira de Letras. Um filósofo, escritor, que há muitos anos vem atuando na área ambiental. Ele diz alguma coisa no seguinte sentido: nós não estamos extintos. Os povos indígenas não estão extintos, não se acabaram. Apesar de ensinar isso nas escolas, que os indígenas foram extintos. Sobrevivemos e podemos ensinar muito para comunidades modernas como sobreviver. Então, quem sobreviveu pode ensinar como sobreviver. Sabemos cuidar do planeta. Pode ser um bom começo. E essas e outras concepções estão compiladas num livro chamado, um livro que ele escreveu, que ele redigiu, a partir de uma palestra, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para se adiar o fim do mundo. Pode procurar, professor Oscar, muito interessante. Então, parafraseando o Ailton Krenak, nosso líder indígena, eu queria que vocês falassem um pouco das ideias de vocês, talvez não para salvar o mundo, não para adiar o fim do mundo, mas que a gente possa melhorar nossas ações sobre saúde ambiental, bem viver, né? Bem viver, e enfermidades crônicas. Queria que vocês falassem um pouco, cada um teria um pouco de tempo para discorrer sobre algumas ideias sobre isso. Por favor, podemos começar por quem? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias en primer lugar y una alegría compartir este panel. Muchas gracias al board de AMNET y bueno, gracias Marcelo por la pregunta y el desafío, ¿no? De abordar, digamos, una propuesta tan interesante como pensar cuáles serían aquellas ideas para llegar a, si te entendí bien, al buen vivir y evitar el fin del mundo, ¿no? O por lo menos mejorar este tránsito por una buena vida. Yo quisiera tomar por ahí 2 ideas que creo que son centrales, que al menos compartimos desde el lugar donde trabajo, que es en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y justamente posicionados desde ese buen vivir como fuerza emancipatoria para la vida. Un poco la propuesta conceptual y general tiene que ver con pensar y promover una vida que sea saludable, que sea sustentable, soberana, que sea biosegura. Y en ese sentido, una reflexión que creo que está vinculado con lo que el profesor nos comentaba hace un rato es
pensar también y generar reflexiones vinculadas con cómo es actualmente la vida hoy en nuestros países latinoamericanos, donde perdemos la identidad cultural, donde muchas veces estamos atravesados por situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, patrones de consumo vinculados con el capitalismo voraz, con un sistema de producción basado en una agroindustria que oprime justamente a los campesinos, a los productores de alimentos, y que esos alimentos que se producen, que tal vez es mi campo disciplinar que, digamos, que conozco un poquito más en profundidad, esos alimentos tienen que ver con alimentos baratos, que son alimentos, o mal llamados alimentos porque son productos ultraprocesados. Por ahí dicho esto, creo que una de las posibilidades justamente es recuperar esos saberes populares que tienen que ver con, digamos, con aquellas sabidurías ancestrales donde los campesinos, las familias pueden hacer aportes significativos en la producción local de alimentos, que esas producciones locales puedan ser aprovechadas por los gobiernos en las políticas públicas alimentarias, que se trabaje también desde nuestras universidades en incorporación en las currículas de justamente esta cosmovisión para el buen vivir, porque sabemos que estos patrones de vida malsanos llevan e impactan en las enfermedades crónicas no transmisibles. Desde las universidades también podemos pensar en actividades, proyectos de extensión, donde podamos justamente intercambiar, pero sobre todo enraizar en la comunidad formas diferentes de organización del trabajo, de organización de la producción a escala local, de, digamos, formas más solidarias de vida en comunidad y mejores relaciones con la naturaleza. Creo también que a nivel de agenda pública y a nivel macro, podríamos plantear tal vez de aquellos países que han avanzado en materia regulatoria de los entornos y además vinculados sobre todo con la producción agroecológica, que se puedan impulsar y hacer acciones concretas en el marco de esas leyes o de esos avances en normas a nivel nacional. Entiendo que tenemos mucho por delante, estas son simplemente algunas ideas que pueden contribuir, pero bueno, el desafío todavía es grande y el desafío justamente de esa fuerza emancipatoria que decíamos del buen vivir implica el compromiso de cada uno de los actores que formamos parte de la sociedad civil, de las universidades, de las empresas también y de los organismos del tercer sector. Simplemente comparto algunas apreciaciones y bueno, me gustaría ceder la palabra también para que pudiéramos complementar con algunas otras propuestas. Gracias, Lorena. Tremenda pregunta la de Marcelo. Yo ya quisiera tener una pizca de lucidez como para tener algo de respuesta, ¿no? Hay días, yo confieso, hay días que, y seguro que ustedes también, me despierto totalmente deprimido, en el sentido de tener la convicción de que es muy difícil cambiar las cosas como están. Y hay otros días en los que tengo todo el entusiasmo de que las cosas pueden cambiar. No son porque hay ejemplos, hay ejemplos. Eso es lo bueno. Este país dio una lección enorme, una doble lección, porque se perdió, esa es otra lección, ¿no? Lo que se gana se puede perder fácilmente. Me parece que lo que puede cambiar, los dos grandes problemas del mundo, en mi opinión, muy modesta, por cierto, y sesgada, porque no sé quién podría tener respuestas para eso, pero dos grandes problemas que son acuciantes, es el terrible problema de la inequidad, no es solo la desigualdad, es la injusticia, la arbitrariedad, ¿no? Además de cosas que son innecesarias y son evitables. La desigualdad social, gran cosa. De hecho, déjenme decir un paréntesis. En el 2015, el entonces decano de la facultad, no decano, presidente de la Universidad de Harvard, Julio Frenk, mexicano, ex secretario de Salud, es uno de los directores generales de la OMS, ahora mismo presidente de la Universidad de Miami, un señor fuera de serie, un pensador, con otra persona más, Hoffman, invitaron a las 100 personas que según ellos eran personas más influyentes en el mundo, 2015, bueno, fue 2013, a 100. No de salud pública, también estaba ahí Margaret Chan, estaba la doctora Carice Etienne de la OPS, habían así, profesores grandes, Marmot,
pero habían de toda la rama del mundo. Estaba ahí Elton John, Madonna, y les pidió que en 850 palabras, o sea, una cuartilla y media, ni 2 páginas, dijeran cuál es el problema número 1 del mundo más importante a resolver para tener un futuro saludable. Ha salido un libro con las respuestas de 96 de ellos. Hay 4 que se arrugaron y no hicieron nada. 96. Ese libro se llama To Save Humankind, salvar a la humanidad, ¿no? Y es una referencia a una cita que hizo el primer director general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, que dijo que Naciones Unidas se creaba no para llevar a nadie al cielo, sino para salvar a la humanidad, el título del libro. La mayoría de los, estaba Clinton, el expresidente, y varios más, la mayoría de los que escriben allí, incluyendo la directora de la OPS, a quien le criticaron mucho su respuesta, fue que lo más importante era construir equidad social. Y le critican, pues, ¿y usted qué habla de social? ¿Y dónde está la salud? Es que la salud depende de eso, de una sociedad más justa, que le dé dignidad a todos. Claro, me despierto y digo, estoy soñando. Porque, ¿cómo se hace eso? El problema no es que, bueno, yo creo que sí es un problema. No todos estamos de acuerdo necesariamente con el problema más importante. El otro problema, por cierto, lo hemos escuchado del profesor Heine de una manera dramática, el tema del calentamiento global, ¿no? Eso decía Al Gore, es calentamiento global. Eso de cambio climático es un eufemismo que le quita sentido de urgencia, porque hay poderes, hay intereses que quieren que el status quo permanezca tal cual. Lo mismo con la desigualdad. Sin embargo, yo creo que hay señales de que es posible construir, porque otras partes del mundo lo hacen con sus propias historias, creo que es posible construir consensos mínimos o generar consensos mínimos para construir sociedades de bienestar, gobiernos de bienestar. Parte de mis días deprimentes son pequeñas certezas de que nuestras sociedades se están volviendo muy individualistas. Muy individualistas. No hay preocupación por el otro. Y eso es un elemento central de lo que se llama capital social. Cohesión social es una parte del capital social. La confianza en las instituciones, por ejemplo, es fundamental en el capital. Y está claro que ahora, con la pandemia terrible que nos ha golpeado, las sociedades con menos capital social, quienes menos confiaban en sus instituciones, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, o en lo que decía otra institución, son las que más fueron golpeadas. Entonces, no sé, ¿cómo construimos un poco más de capital social, un poco más de sentido de solidaridad, de preocupación por el otro? Coincido con Lorena, me parece que parte de la respuesta por lo menos está en nuestras sociedades más puras, por decirlo de una manera. Yo creo que son así. A mí me tocó vivir, ya vamos a callar, me tocó vivir una experiencia epifánica. Saliendo de la Universidad de San Marcos de Perú, una universidad nacional, pública, pobre, en un momento muy difícil con terrorismo y esas cosas, con terrorismo de Estado también. Me tocó por sorteo, por obligación, hacer mi primer año profesional en un lugar perdido donde el viento da la vuelta. Me tocó ir al sur de Cusco, que no es Machu Picchu y los turistas, es la provincia más pobre del Perú en ese tiempo. Mortalidad infantil 500 por 1000. Chumbivilcas, capital Santo Tomás. Y ahí me di cuenta que todo lo que me enseñaron en la universidad no servía. Una vez lo dije a la gente de la universidad y se molestaron conmigo. Yo le debo todo a San Marcos, menos mi yo social. Eso me lo enseñaron los campesinos, con un poquito de quechua para comenzar, porque no siquiera hablaba su idioma. Yo me quedé 3 años más. Y ahí aprendí no solo a conocer, porque además te enseñan mal, a mí me enseñaron mal, a minimizar, a ningunear a quienes no son médicos, comenzando por los cientistas sociales. Ellos me salvaron en Sicuani, en ese pueblecito. Yo aprendí a reconocer no solo que eran importantes, que eran los más necesarios para entender mejor el ambiente en que estaba y poderme comunicar conocer mejor lo que ellos pueden, los pueblos indígenas. Esta mañana, nuestro profesor, a mí me dejó impresionado su charla, el profesor Palmini, mostraba esas tremendas imágenes súper sofisticadas, ¿no? de las zonas coloridas del cerebro,
que se activan, las zonas del dolor con el dolor físico, pero las mismas zonas de dolor se activan con el maltrato. Eso yo ya lo sabía y me lo enseñaron los indígenas en la cosmovisión andina, y Lorena no me dejará mentir, en la cosmovisión andina, las enfermedades se caracterizan por dos maneras, por ocasionar el dolor físico o nanay en quechua y el dolor del alma o huacay. Y la población indígena está dolorida por huacay, no por nanay, por olvido. Ellos tienen una comunión clara con la mamapacha, con la tierra, con el ambiente. Y hay bueno, eso fue en los primeros 2 días de esta semana que pude mostrar una lámina, hay un paper muy lindo publicado de un dibujo, así como el de Marmo, del de Whitehead, de los determinantes sociales, de una de las comunidades amazónicas del Perú. Los cinco grandes determinantes están asociados con el otro, con la importancia de la solidaridad y con la importancia de la tierra. Yo creería que por ahí podríamos comenzar, solo que como les digo, hay días que me parece que eso es imposible porque el individualismo, el capitalismo desenfrenado, el consumismo, el deseo, nos avasalla. Pero tengo esperanza, y esa esperanza siempre viene de gente joven, como mis hijas, ¿no? Bueno, voy a parar. Graças, obrigada. Bom, a gente estava conversando até antes de começar o painel ali como somos otimistas, né, com relação ao que a gente já está vendo hoje em dia de mudança. Já estamos vivendo uma mudança do nosso paradigma, já saindo, né, de um paradigma que já se mostrou insuficiente para contemplar as nossas necessidades vitais. E o que eu queria compartilhar aqui nesses poucos minutos é um pouco alguns aprendizados que a gente vem tendo com pessoas de diferentes partes do mundo, mas principalmente que tem trazido a cultura dos povos originários através do Movimento pela Saúde dos Povos, que é um movimento do qual eu participo, Movimento para la Salud de los Pueblos. Então, com companheiros e companheiras da Argentina, do Equador, do Peru, da Guatemala, do Brasil também, a gente tem tido muitos espaços de diálogo e, recentemente, também com os estudantes indígenas da nossa universidade, que estão trazendo para nós um aprendizado muito necessário para nos proporcionar um resgate dessas questões tão essenciais que a gente vem perdendo. Então, temos na nossa universidade 100 estudantes indígenas que estão ingressando e fazendo diversos cursos e trazendo umas questões que estão nos colocando, virando de cabeça para baixo de forma muito importante. Bom, então, assim, acho que para começar a gente tem uma evolução em curso dos nossos paradigmas, da nossa concepção de saúde. Já entendemos que o paradigma biomédico não explica, né? não nos contempla. Estamos agora numa outra era, né? Vivemos o paradigma ecossocial, teoricamente, mas ainda não na prática, né? Estamos justamente tentando incorporar esses conceitos na prática, porque o paradigma ecossocial pressupõe que a gente tem uma interação ecossistêmica entre aquilo que são os fatores biológicos com aquilo que é relacional, né? Os fatores relacionais, como é que a gente se relaciona com as pessoas, com a sociedade, com a natureza, com o planeta. Então, assim, é algo muito maior e que a gente está começando a entender como é que isso funciona na prática. Então, isso quer dizer que os nossos ambientes familiares, ambientes de trabalho, ambiente social, ambiente político, inclusive, muito importante, isso influi muito no nosso estado de saúde. São os determinantes, né, que nós estamos falando aqui, que importam e que a gente precisa agir sobre eles para justamente mudar, né, e colocar em prática essa mudança. Então, nisso, foi falado de manhã, né, na coesão social, no painel do envelhecimento, sobre a importância dessas
dessas relações, e é justamente assim, a qualidade das nossas relações importa muito, a forma como a gente se relaciona entre a gente, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas, e para além disso, com o nosso planeta, com a natureza, com a nossa alimentação, essas relações todas, elas importam muito para que a gente tenha uma força emancipatória e tenha realmente uma sensação de buen vivir. Mas acho que a gente ainda tem um contexto bastante difícil, né? Isso a gente tem falado aqui bastante. O contexto que a gente vive ainda é muito excludente. Então, a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é consumista de forma insustentável. Então, assim, isso realmente fica em choque com aquilo que a gente teoricamente já entendeu, que é o novo paradigma. E essa forma de viver que nós vivemos ainda e que já vimos que é insustentável ambientalmente e socialmente, é a forma antropocêntrica de viver, que os povos originários enxergam tão claramente, né? Essa forma antropocêntrica, ela é focada essencialmente nas necessidades do ser humano, sem levar em conta as consequências para o planeta, né? Então, existe um uso dos recursos que que não leva em conta a sustentabilidade, porque o nosso objetivo é suprir as nossas necessidades, nos beneficiarmos, né, dos recursos sem se dar conta ou sem se preocupar com como é que vai ficar a fonte desses recursos, né, que é a natureza, que é o planeta. Então, essa forma de viver e essas necessidades, que fique claro também, essas necessidades, entre aspas, são também, não se trata das necessidades básicas, das necessidades vitais que nós temos, que são o alimento, o abrigo, o afeto, a água, o ar, mas não, são necessidades que a gente cria por causa do antropocentrismo mesmo. Ele próprio vai criando outras necessidades e é o hiperconsumo que vai nos colocando nessa situação. E assim que o Mujica acabou de falar, então, né, desse individualismo, desse consumismo, que nós temos muita dificuldade de sair disso, porque somos também altamente seduzidos por ele, né? Mas nisso, então, essa forma de viver, que é muito excludente, ela aumenta as desigualdades, né, cada vez mais, e fragiliza as nossas relações. As relações, os afetos, e é disso que a gente precisa fortalecer para conseguir mudar. Então, nós precisamos, realmente, nós estamos num momento que a gente está com elementos, né, dessa coisa que a gente já viu que não serve, né, que não é sustentável, mas que a gente ainda não consegue sair porque a gente está ali dentro, né? Mas eu acho que a boa notícia é que a gente já está razoavelmente convencidos de que esse modelo ele não é sustentável, né, que nós temos que mudar. E qual que é a mudança que a gente precisa fazer? É a mudança, bom, nós temos o antropocentrismo, necessidades do ser humano, sem levar em conta as consequências para o planeta, mas nós temos no outro lado, vindo dos povos originários, o biocentrismo, onde a gente sim consegue contemplar e consegue se sentir pertencente ao planeta, à natureza, entender que as coisas são interdependentes, que as nossas relações são é tudo interconectado, né? Que aquilo que eu entrego, eu também recebo. Então, esse sentimento de pertencimento é o que a gente precisa desenvolver, e isso a gente vai conseguir fazer através das nossas relações, né? Através do fortalecimento das nossas relações. E o fato da gente estar se encontrando, né, e dialogando aqui já é um pouco do que a gente precisa fazer em grande escala para conseguir botar em prática essa mudança. E esse que é o buen vivir. O buen vivir, que vem, só resgatando um pouco a origem desse termo, ele vem dos povos andinos. Então, no Quechua, ele é
o sumac causai. Sumac causai é... O que significa? Sumac, pleno, belo. Causai é a vida. Então, sumac causai é a vida plena, a vida bela. E é o que a gente chama de buen vivir. E isso é muito profundo, porque traz consigo alguns princípios que são verdadeiramente revolucionários, né? Considerando o contexto que a gente vive hoje, né? Que é essa sociedade excludente, os princípios do buen vivir, eles são muito revolucionários. Por quê? Quais são os princípios do buen vivir? É o diálogo, é a convivência, a coletividade, a reciprocidade, que mais que o equilíbrio, aprendizagem, ação e harmonia. Então, realmente são princípios muito diferentes daquilo que a gente vê hoje em dia nessa sociedade antropocêntrica e excludente que a gente está mudando já, né? Que a gente está começando a mudar. Então, o buen vivir, ele requer esse tipo de envolvimento, né? E para a gente evoluir, né, em direção a isso, e tem uma outra coisa interessante que eu aprendi com um companheiro muito querido da Argentina, Julio Monsalvo, que falava do ideal de uma sociedade matrística. Matrística, achei tão lindo isso. Matrística vem de matriz. Então, como é que a gente vai virar, né, ou mudar uma sociedade patriarcal? Não é transformando-a em uma sociedade matriarcal, onde a gente estaria apenas invertendo, né, mas ainda mantendo as mesmas relações de poder. Mas a sociedade matrística, ela, ao contrário, ela nos levaria a uma transformação do modelo das relações, onde a gente teria realmente um padrão de relações mais horizontal, mais colaborativo, mais cooperativo, baseado na participação e na confiança das pessoas, e não no controle e no autoritarismo, que é o que a gente tem, né? Assim, um modelo que a gente tem e que a gente precisa mudar. Então, a sociedade matrística seria o nosso modelo de sociedade para o buen vivir. E eu achei isso muito lindo, assim, eu sempre gosto de lembrar disso. Então, para terminar, pessoal, esses sente-pensares, essa é uma outra palavra que me gusta muito, que eu aprendi também com os companheiros. Sente-pensares. Por que sente-pensares? Porque é uma forma da gente se expressar sem desvincular o sentimento do pensamento. Então, onde a gente consegue se colocar o que a gente sente e o que a gente pensa, e isso tudo está vinculado ao coração, é a mente, nós somos inteiros, né? Então, os sente-pensares, eles são a expressão disso, né? De sermos inteiros, de sermos plenos e de não termos vergonha de estarmos assim. Então, só fazer uma pergunta, que é também um convite à reflexão crítica, que é: como está a alegremia de vocês? Como está a alegria de vocês? Conhece essa palavra? Sim, a alegremia é a alegria que circula na nossa corrente sanguínea. E simples assim e profunda assim, muito profunda. Foi uma palavra criada por mulheres rurais no interior da Argentina, nos anos 90, a partir de um trabalho maravilhoso de educação popular do companheiro Julio Monsalvo. E o que significa isso? Significa que as pessoas entenderam, né, essas mulheres que criaram a palavra, entenderam que a saúde não é só a glicemia, a colesterolemia, a uremia, não é só isso, é muito mais do que isso. A alegremia, né, é a alegria. E como é que se mede isso? Não é por exame de sangue, é de outras formas. É como as pessoas estão, se elas se sentem livres, se elas têm escolhas, se elas têm seus direitos satisfeitos, se elas têm suas necessidades vitais e indispensáveis satisfeitas. E é disso que se trata o buen vivir. Então, a alegria, ela se eleva se a pessoa está contemplada,
com alimentação digna, água, ar, amor, arte, aprendizagem. Então, tudo isso faz com que a pessoa possa se sentir digna e estar alegrêmica. E estando alegrêmicos, todos nós, é assim que nós vamos conseguir mudar, fazer essa mudança que nós todos já temos consciência de que ela é tão necessária. Então, assim, com essa reflexão, que é muito simples, mas também muito profunda, da alegremia, agradeço pela atenção de vocês. Boa tarde a todos. Muito lindo, Camila, tua fala. Gostaria de primeiramente agradecer a professora Rita, a todos os organizadores, deste congresso na formação de redes. Uma satisfação aqui estar com o professor Marcelo, professor Mujica, professora Lorena e a Camila, minha colega, professora Camila. Não tem como a gente falar, de saúde global, de bem viver, se não falarmos de alimentação. Nós precisamos comer todos os dias, precisamos estar bem nutridos e esse painel é super importante porque, eu venho de toda uma formação de epidemiologia, e dentro da epidemiologia nutricional as coisas também estão em transformações. A gente precisa criar mais ferramentas para a gente medir coisas que não estão somente nos alimentos, naqueles componentes que a gente conhece, os que a gente desconhece e aqueles que a gente supõe que devam existir dentro daquela matriz alimentar. E falando de alimentação, eu não posso desconectar o contexto daquela alimentação, o ambiente alimentar, que aquele sujeito que ele tem opções de escolher ou não, mas não é só isso, não basta só ter autonomia alimentar, o que vai determinar o consumo, e resultar em uma má nutrição, e eu digo má nutrição, leia-se tanto para excessos alimentares, obesidade, doenças crônicas, mas também deficiências nutricionais importantes, se eu não considerar a disponibilidade e a acessibilidade a este alimento e os sistemas alimentares. A gente evoluiu muito, eu sou otimista também, Camila, nas nossas políticas de alimentação e nutrição aqui no Brasil. O nosso guia alimentar foi um marco mundial, de a gente entender a relação do alimento e dos sistemas alimentares, e muito mais do que o ato de se alimentar, mas assim, em todo esse contexto, não somente o alimento em si, mas esse alimento combinado em refeições e esse alimento considerando a comensalidade, o comer em família, eu ter, por exemplo, será que essas pessoas, e eu digo muito assim, que a questão da desigualdade marca muito o acesso aos alimentos, mas essas escolhas alimentares são determinadas não por individualmente, mas será que as pessoas acessam esses alimentos? Tem perto delas hipermercados, supermercados, onde os ultraprocessados são muito mais evidentes, ou a pessoa mora perto de feiras livres, que ela pode também acessar, mas não só, eu digo, disponibilidade física de distância, mas acessibilidade, qual é o custo desse alimento, Então, por exemplo, assim, não basta, daqui a pouco eu ter uma feira, mas eu tenho que ter um alimento, subsidiado, enfim, seja acessível, de qualidade, não um hortifruti cheio de veneno, agrotóxicos. E isso a gente está ainda na epidemiologia nutricional tateando a avaliação disso.
Agora que tem estudos que mostram a importância de a gente, além das ferramentas de avaliar, isso eu digo assim, já caiu por terra avaliar só nutrientes, calorias, a gente tem que identificar padrões alimentares, ambientes obesogênicos e também determinar o que tem dentro deste alimento daqui a pouco, né, com muito agrotóxico, e isso, né, está causando diversas doenças crônicas. Tem um estudo agora que mostrou, né, a dosagem, por exemplo, de agrotóxico no leite materno, né, e a gente está começando a olhar para os efeitos disso a longo prazo. Então, assim, o nosso guia alimentar, ele foi um marco, a gente precisa defender, já tentaram nos barrar, né, com o guia alimentar, mas eu nunca vou me esquecer, assim, ó, e quem talvez não seja da área da nutrição, o nosso guia alimentar, ele traz... E ele quebrou paradigmas, porque antes todos os guias alimentares era quantas porções de determinado grupo, de determinados grupos alimentares eu preciso consumir. Esquece as porções, né? Olha para o alimento, as combinações, o grau de processamento, como eu estou comendo na frente de telas, eu estou comendo com a minha família, com amigos, de onde é que está vendo esse alimento, ele está vindo, tem até uma medida que, né, demonstra assim, quantos quilômetros que chegou esse alimento até mim, e para a gente fomentar cada vez mais, né, a agricultura local, os alimentos da safra, né, para não também, né, gastar combustível fóssil para trazer um alimento, um determinado alimento. Então ele vai muito além e principalmente trabalha com as culturas alimentares. E eu queria só deixar aqui, como assim, eu até perguntei para a professora Rita, o que a gente vai falar nesses painéis, e ela disse, bom, traga, né, algumas experiências, eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma delas, a gente teve oportunidade, tá? E assim, quando a gente fica muito na academia, né, fazendo estudos, avaliando, enfim, né, diferentes populações, bom, a gente publica, né, e isso vai reverter em quê? Então, tem um estudo que me marcou muito. Ele foi coordenado, até já se aposentou a professora Marilda lá da UFPEL de Pelotas, mas ela foi nossa professora da URGS titular, né, da nutrição. Também a Daniela Knaut, antropóloga, e a Fernanda Bairros, nutricionista, também professora da saúde coletiva. E a gente estudou os quilombolas no Rio Grande do Sul, né? Para basicamente observar insegurança alimentar e má nutrição. Enfim, a gente notava que os mais obesos, as pessoas com mais excesso de peso, justamente eram comunidades com maior insegurança alimentar. Então, a fome e os excessos alimentares muito juntos. Quando a gente foi desbravar essas comunidades, e eu digo assim, a gente foi fazer uma intervenção comunitária para entender um pouco por que eles estão com um excesso de peso, né? E entender um pouco sobre a cultura alimentar deles. O que acontece? A indústria conseguiu, e eu digo assim, comunidades quilombolas, gente, são comunidades muito isoladas, né? E as que a gente avaliou foram principalmente de Camaquã, né? Uma região mais ao sul, né? Perto de Pelotas. E acessibilidade horrível, horrível, assim, dia de chuva a gente tinha que cancelar campo, né, enfim, ia todo grupo, né, com uma van, a gente já tinha uma pá lá para desatolar, e muito difícil o acesso. Quando a gente chegava lá, eles plantavam para os outros, não plantavam para eles mais, né. E o que a gente olhou do ambiente alimentar, eles tinham mercadinhos naquelas comunidades que eram abastecidos com ultraprocessados, né? Quando a gente chegou lá, a gente via aquelas laranjas caindo do pé, assim, no chão, e o que a pessoa nos oferecia era um suco artificial, porque era melhor, né? Então, assim...
E a gente fez um trabalho de resgate da cultura alimentar que era tão rica, né? Riquíssima. Eles têm todo um histórico, né? E a gente teve que entender um pouco assim essa questão assim de que por que eles achavam que talvez o pouco que eles tinham para comprar, eram comunidades muito pobres, eles preferiam investir do que daqui a pouco comprar ou plantar, né, o seu próprio alimento. Então, teve uma série de questões, a gente fez oficinas alimentares e isso resultou numa ação intersetorial até a academia, passamos pelos muros, né, da saúde, a gente foi atrás, assim, poxa, o que vocês precisam para, né, conseguir, por exemplo, plantar, né, ou vender, tem um programa de aquisição de alimentos, é uma política pública brasileira que eles poderiam utilizar e vender, né, os seus produtos para aquele programa subsidiado pelo governo, mas eles não tinham, por exemplo, para participar do programa, carteira de identidade. Né, documentos básicos. Então, a gente, enfim, né, só para resumir, essa pesquisa gerou assim lá na prefeitura de Pelotas um comitê gestor quilombola. Eles começaram a se empoderar e assim entender os direitos que eles tinham, né? Porque isso assim o que esses povos, né? Eles podem, né? A partir dessa situação sair daquela situação, primeiro, de insegurança alimentar e ter melhores desfechos, né, em saúde. Tá, eu vou. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a participação, compartilhar as experiências, e é uma honra mesmo para mim estar aqui, né, com todos vocês compartilhando isso. Obrigada. Eu vou agradecer. A Rita, ela chama a atenção da gente sorrindo, né? Então, ela me chamou a atenção aqui discretamente do horário. Então, eu queria agradecer a todos, né, os panelistas. Eu queria lançar um desafio para a Aminete, né? Porque, assim como o Krenak fez um livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a gente podia, talvez, pegar a gravação e compilar com algumas ideias que surgiram aqui, muito boas, né? Para a gente compilar isso de alguma forma. Eu acredito que vocês já estejam pensando nisso, né? Que eu acho que teria muito sucesso, poderíamos expor mais experiências, né? Mas agradeço a todos, agradeço a participar. Infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas, né? E espero que todos saiam com ideias aqui para melhorar suas condições de vida e das suas comunidades. Obrigado.